Naruto acenou com a cabeça enquanto ouvia seu iPod. Enquanto se sentava confortavelmente na parte de trás do camarão enquanto Percy e Sally conversavam sem pressa, ele adivinhou que eles queriam conversar mais e discutir tudo o que Percy estava fazendo nos últimos 2 meses. Então, ele achou que ouvir o seu iPod era a coisa mais inteligente a se fazer, para que ele não escutasse a conversa deles e lhes desse um pouco de privacidade. Desde que ele veio a este mundo, Naruto mudou e não apenas fisicamente. Ele se sentia mais em paz neste mundo do que na nação elementar, mas, novamente, ele não tinha pessoas olhando para ele à esquerda, à direita e ao centro. Não apenas ele aprendeu o valor da paciência e do pensamento antes de falar e agir. Ele amadureceu bastante e agora era muito diferente do que costumava ser. Se alguém da nação elementar o visse novamente, provavelmente perguntariam o que ele fez com o verdadeiro Naruto. Tudo que ele teria que lhes dizer era que ele cresceu. No momento, o carro estava estacionando ao lado de uma cabana de madeira localizada na praia. A cabine parecia um pouco velha, mas parecia estar em boas condições. A praia em si era muito bonita, a areia branca e o oceano azul limpo que brilhava quando o sol o atingiu fizeram Naruto se apaixonar pelo lugar. Ele agora podia entender por que Percy e Sally amavam tanto o lugar. Parecia que eles seriam os únicos lá, já que não havia outros carros estacionados ao lado das outras cabines. De fato, parecia que o lugar raramente era usado, mas o olhar nos rostos de Percy e Sally quando viram o lugar o fez perceber o quão especial aquele lugar era para eles. Ok, rapazes, por que você não desembala o carro enquanto eu pago e avisa aos proprietários que chegamos? Bem, aqui está você, Sally. Naruto disse tirando uma pequena quantia de dinheiro do bolso. Prometi pagar do meu jeito e pretendo fazer isso, disse ele, colocando o dinheiro na mão de Sally. Sally olhou para Naruto com gratidão. Antes de sair, os dois garotos saíram do carro e começaram a descarregar e levar tudo para dentro da cabine. Quando eles entraram, Naruto olhou ao redor do lugar. Era bem básico, com 2 armários, uma pequena cozinha, um banheiro e 2 camas. Felizmente, havia uma cama de beliche e uma cama de casal para que eles não precisassem se preocupar com ninguém compartilhando ou dormindo no chão. Havia algumas teias de aranha por perto, mas Naruto imaginou que era porque o lugar não era muito usado. Não é muito. Percy pousando sua bolsa e olhando ao redor da cabine. Mas eu amo vir aqui desde que eu era pequeno. Eu posso ver o porquê. A praia do lado de fora e com o oceano. Uma fogueira quente do lado de fora com marshmallows. Parece perfeito se você me perguntar. Naruto lembrou um pouco das noites em que ele estaria fora das missões com o time 7 e eles acampariam nas florestas. Isso sempre fazia Naruto se sentir bem. Ele gostava da sensação do vento em seu rosto quando a brisa fresca da noite batia em seu rosto, fazendo todo o seu corpo formigar. Sim, mas para a minha mãe sempre houve outro motivo, Percy disse, enquanto olhava pela janela e via a mãe caminhando em direção à cabine. Foi aqui que ela conheceu meu pai, ele disse, ficando surpreso com Naruto. Entendo. Você não fala muito sobre ele. Eu nunca o conheci. Não que eu possa me lembrar de encontrá-lo de qualquer maneira. Talvez o menor rastro de um sorriso, mas que seja isso. Pelo que minha mãe me disse que ele era muito rico e poderoso, mas ele era muito doce. Aparentemente, tem os olhos dele. E o cabelo dele.
Eles passaram o tempo aqui na praia, mas quando minha mãe descobriu que ela estava me carregando, ele teve que sair a negócios. Ele passou pelo mar e nunca mais voltou. Ela disse que ele estava perdido no mar. Não está morto. Apenas perdido no mar. Ela não gosta muito de falar sobre ele. Isso a deixa triste. Naruto olhou para a figura de Sally e não pode deixar de sentir um pouco de tristeza por ela. Ela era uma boa mulher que infelizmente teve muitas coisas ruins em sua vida pelo que ele viu. Ela nunca se zangou e recebeu Naruto de braços abertos, algo que ele sempre agradeceria. Olhando para ela agora nessa faia, ela parecia feliz, como se anos tivessem sido tirados dela e a tornado mais jovem. Eu acho que lugares que te fazem feliz só tem esse efeito em você, Naruto pensou antes de ir desfazer as malas. Quando Sally voltou, o trio rapidamente desempacotou as malas e saiu para que pudessem desfrutar do ar fresco. Como era verão, a areia estava quente quando pisava, mas no momento em que mergulharam os pés na água, estava tão frio quanto gelo. Isso fez Naruto querer correr de volta para a praia, mas ainda assim Percy e Sally estavam perfeitamente bem com isso. Ele imaginou que os dois estavam acostumados a isso. Depois de nadar no oceano, voltaram à praia e jogaram um pouco de beisebol. Eles revezavam-se em quem batia, quem lançava e jogava o campo. Naruto venceu facilmente isso, pois com seu treinamento em Shinobi e seu excelente atletismo, ele fez dele um ótimo atleta por toda parte. Até Percy surpreendeu Naruto muito bem, já que Percy nunca demonstrou nenhum interesse pelo esporte em Yancy. Depois disso, o dia mudou para e a lua estava alta no céu, fazendo o oceano brilhar e brilhar exatamente como durante o dia. Mas Naruto achou que era mais bonito sob o olhar da lua. Ele se sentiu energizado por estar sob ele, como se pudesse dar 10 voltas. Gaara e Shukaku novamente sair por cima. O trio sentou-se ao redor de uma aconchegante fogueira enquanto assavam marshmallows no final de um pedaço de pau e conversavam sem fazer nada. Mãe, como era o pai? Percy perguntou com um pouco de coragem. Sally pousou o palito com o marshmallow suavemente no chão, tentando evitar colocar areia nos marshmallows. O olhar em seu rosto disse a Naruto que Percy deve ter feito muito essa pergunta. Além disso, estar aqui onde eles se conheceram apenas o estimulou. Ele era gentil, Percy. Ele era alto, bonito e poderoso. Mas ele também era muito gentil também. Você tem olhos e cabelos. Quantos anos eu tinha? Percy perguntou, pressionando por mais respostas. Quero dizer, quando ele saiu. Sally observou as chamas. Enquanto elas piscavam. Ele só esteve comigo por um verão, Percy. Foi aqui nesta praia onde passamos nosso tempo juntos. Mas ele me conhecia como um bebê, certo? Não, querida. Ele sabia que eu estava esperando um bebê, mas ele nunca viu você. Ele teve que sair antes de você nascer. Percy assentiu, obviamente sentindo um pouco magoado que seu pai nunca realmente o conheceu. E você, Naruto? Sally perguntou, chamando a atenção das loiras. Você nunca fala sobre seus pais. Como eles eram? Ela estava curiosa sobre a ascendência do loiro, pois ele nunca falou sobre eles. Ela sabia que ele era órfão, mas era isso. Até Percy não conhecia completamente os detalhes sobre a paternidade de Naruto. Era um assunto delicado para a loira. Eu gostaria de saber. Pelo que me disseram que meu pai morreu no dia em que nasci.
Aparentemente ele me amava e me segurou nos braços uma vez, mas depois ele teve que sair e morreu mais tarde naquele dia. Disse que minha mãe morreu, mas depois de outras pessoas me disseram que ela me abandonou. Nunca foi fácil não saber quem são seus pais. Só descobri quem eram os meus há alguns meses, disse ele, surpreendendo os dois Jacksons. Você não sabia quem eram seus pais? Sally disse com uma leve descrença. Naruto balançou a cabeça. As pessoas com quem fiquei pensaram que era melhor eu não saber quem elas eram. Mas isso é totalmente injusto. Por que você deveria negar conhecer seus pais? Percy perguntou. Mesmo ele não sabia disso, ele não podia imaginar nunca saber quem era a sua mãe. Naruto deu de ombros. Eu nunca entendi por que eles fizeram isso, mas aí está. Mas são pessoas que eu provavelmente nunca mais voltarei a ver. Lá no passado, disse ele com Percy assentindo, entendendo, enquanto Sally ficou quieta. Então, pouco antes de me juntar a Yancy, recebi uma carta de minha mãe dizendo como ela sentia muito por ter que me deixar e que nos encontraríamos um dia, mas eu teria que ser paciente. Ela disse algo sobre sua família ter regras sobre não ser capaz de criar seus filhos. Enquanto Percy pensava que era um pouco estranho, a mente de Sally estava cambaleando e apenas encarava Naruto. É possível que Naruto seja como Percy? Ela pensou. A conversa ficou em silêncio por um tempo antes que as coisas melhorassem. Percy perguntou a Sally o que eles estavam indo, já que Percy precisaria encontrar uma nova escola. Sally disse que teriam que encontrar algo para ele enquanto Percy estava começando a se perguntar se Sally realmente o queria por perto, o que fez com que Sally ficasse um pouco chorosa e abraçasse seu filho perto. Naruto apenas sentou e comeu seu marshmallow que ele não daria apenas para poder passar um pouco de tempo com sua mãe, como Percy e Sally. Naruto, Sally disse chamando a atenção das loiras. Ele viu Sally em pé na frente dele e Percy se levantando. Vamos entrar agora. Não se atrase demais, disse ela, dando-lhe um rápido beijo na testa. Claro, ele disse corando um pouco. Vou demorar um pouco. Só quero aproveitar a noite por mais um pouco. Os dois assentiram antes de entrarem na cabine e gentilmente fecharem a porta. Naruto respirou fundo antes de pegar o tronco em que estava sentado, deitou-se na areia e olhou para as estrelas no céu. Parecia uma eternidade, desde que ele apenas olhava para as estrelas, mas com treinamento, estudos e escola, ocupava a maior parte do tempo. As estrelas no céu eram ligeiramente diferentes das estrelas das nações elementares, e ele se interessou em aprender as diferentes constelações. As estrelas brilhavam intensamente. Quando ele olhou para elas do seu lugar, ele viu as constelações de Andrômeda, Órion, Virgem, Ursa Maior, Hércules e Escorpião e sorriu. Ele se perguntou se sua mãe gostava de olhar as estrelas exatamente como ele pensou que, se alguma vez conhecessem o que ele esperava, um dia, ela ficaria olhando para ele. Todos os pais tinham algo que eles e seus filhos fizeram e compartilharam juntos. Talvez, olhando para o céu noturno e vendo as estrelas, possa estar lá. Depois do que pareceu uma eternidade, Naruto se levantou antes de dar uma última olhada na lua no céu. Espero que nos encontremos em breve. Naruto disse baixinho antes de caminhar pela areia e entrar na cabine. Ele pegou um pijama em um dos sorteios e silenciosamente foi ao banheiro e se trocou. Depois ele foi para o beliche debaixo livre da cama de beliche, já que Percy estava no topo e Sally estava na pequena cama de casal.
Ele fechou os olhos e deixou o sono tomar conta. Por pouco que ele soubesse que, enquanto se afastava do fogo e entrava na cabine, um par de quentes olhos castanhos chocolate se formou no fogo e observou ir com cuidado evidente em seus olhos. Você a verá em breve, meu querido Naruto. Você só precisa esperar um pouco mais. Uma voz feminina calma disse antes de desaparecer completamente e deixar apenas um pequeno fogo queimando. Mais tarde naquela noite, os olhos de Naruto se abriram e ele se levantou da cama e jogou as cobertas de seu corpo. Seus olhos se arregalaram quando muitas informações começaram a derramar em sua cabeça por alguns segundos antes de finalmente parar. O clone que ele enviou para seguir e rastrear Grover finalmente se dissipou e fez seus olhos se arregalarem. Ele saiu da cama fazendo um baque que acordou Sally junto com Percy. No entanto, Percy tinha uma expressão um pouco assustada em seu rosto, fazendo Naruto pensar que ele tinha algum tipo de pesadelo. Naruto, está tudo bem? Sally perguntou antes de Naruto disparar em direção à porta. Naruto abriu a porta apenas para revelar um Grover bufando que tinha o braço pronto para bater na porta da cabine. Ele olhou para Naruto um pouco surpreso. Eu estive procurando a noite toda. Ele ofegou. O que vocês dois estavam pensando? Ele me fez. Naruto disse apontando para Percy, que parecia que ele ainda estava acordando. No entanto, quando Naruto se afastou e deu uma boa olhada em Grover, seus olhos se arregalaram levemente. Ele conseguiu as memórias do clone, mas não conseguiu acreditar. No entanto, aqui Grover estava com o fundo de uma cabra para pernas. Você quer explicar isso? Naruto disse apontando para as pernas peludas de Grover e para os cascos onde seus pés deveriam estar. Mais tarde, agora, temos que tirar você e Percy daqui. Nesse momento, uma tempestade soou pela área e os ventos começaram a subir. Sally estava fora da cama com uma longa túnica azul cobrindo o pijama. Ela deu uma olhada em Grover antes que um rosto de terror chegasse até ela. Ela rapidamente se virou e olhou diretamente para Percy. Percy, disse ela, gritando para ser ouvida sobre a chuva. O que aconteceu na escola? O que você não me contou? Não temos tempo para conversar. Está logo atrás de mim. Temos que ir agora. Sally continuou olhando diretamente para Percy e depois olhou para Naruto. O que vocês meninos não me disseram? Percy ainda estava chocado ao falar. Então Naruto começou a contar a ela sobre o incidente com a Senhora Dot, ouvindo Grover e o Sr. Brunner conversando sobre eles no escritório do Sr. Brunner, e depois as estranhas senhoras que eles viram quando o ônibus quebrou. Se possível, Sally ficou ainda mais pálida antes de correr e pegar sua bolsa. Os meninos vão e entram no carro agora. Grover correu em direção ao carro. Embora fosse mais como se estivesse trotando, ele rapidamente abriu todas as portas para deixar as pessoas entrarem. Quando Sally, Percy e Naruto saíram correndo da cabine, todos ainda de pijama, eles entraram no carro e, uma vez que Sally chegou ao volante, ela o colocou no chão, deixando um rastro de poeira em seu caminho. Naruto estava sentado no banco da frente ao lado dela, enquanto Grover e Percy sentavam atrás. Eles rasgaram enquanto seguiam pelas estradas escuras do campo. O vento soprava contra o Camaro. A chuva açoitava o escudo do vento. Ninguém tinha certeza de como Sally podia ver para onde estava indo, mas ela continuou a dirigir como se estivesse no piloto automático. Então, Grover, você e minha mãe se conhecem? Percy perguntou finalmente encontrando sua voz. Separe.
Ela não me conhece exatamente, mas ela sabia que eu estava cuidando de você. Vocês dois, ele disse olhando para Naruto e a loira acenando de volta. Um pouco assustador, mas com certeza Naruto, disse recebendo um olhar suave de Grover. Eu estava vigiando vocês dois, certificando-se de que vocês dois estavam bem. Mas eu não estava fingindo ser sua amiga. Eu sou sua amiga, Grover respondeu aos dois garotos. Então Grover, o que exatamente você é? Naruto perguntou olhando para as pernas peludas de Grover. Quero dizer, quando o meu clone se dissipou, fiquei um pouco chocado. Não, espere, clone. Ele perguntou um pouco confuso. Sally fez o mesmo, mas Naruto acenou. Eu vou explicar mais tarde. Tudo bem, mas para responder a sua pergunta, bem, eu sou um bode na cintura, ele disse, ficando estranho de Percy e Naruto antes de Naruto dar de ombros. Eu vi mais estranho. Se você é um bode na cintura, deve ser um sátiro, certo? Agora Grover parecia um pouco surpreso. Sim, como você sabia? Na carta que eu recebi da minha mãe, ela me disse para revisar a mitologia grega. Bem, isso e antes do meu clone ser dissipado, você ouviu resmungo sobre sátiros, então eu meio que juntei 2 e 2. Espere, Percy disse balançando a cabeça. O que está acontecendo? Eu não entendo o que está acontecendo. Percy, Sally disse, há muito para explicar e não há tempo suficiente. Temos que levar você e Naruto em segurança. Segurança de quê? Oh, ninguém muito, Grover disse enquanto olhava pela janela de trás, verificando se alguma coisa os estava seguindo. Apenas o Senhor dos Mortos e alguns de seus subordinados, mais sedentos de sangue. Venha de novo, Naruto perguntou sem acreditar no que ouviu. Bem, principalmente Percy, já que ele está em maior perigo, mas precisamos afastá-lo também, ele disse antes de Grover perceber o que ele disse. Percy e Naruto tentaram entender o que estava acontecendo, mas Percy não conseguiu. Ele estava tentando se convencer de que era apenas um sonho, mas sabia que isso não era um sonho. Ele não tinha imaginação. Ele sabia que nunca poderia sonhar com algo que era tão estranho. Foi então que Sally virou à esquerda ao longo da estrada antes de o grupo passar por uma grande fazenda de morangos com grandes casas de madeira que pareciam escurecidas. Havia também um grande piquete que dizia: escolha suas próprias morangos. Está quase uma chegando. Naruto e Percy ouviram Grover e Sally murmurarem para si mesmos. Onde estamos indo? Percy perguntou, chamando a atenção de todos. O acampamento de verão sobre o qual falei. A voz de Sally estava tensa. Naruto olhou para o rosto dela e viu seus olhos começarem a ficar um pouco molhados. Ele poderia dizer que ela estava lutando para não chorar, não que ele não pudesse culpá-la. O lugar que você disse que não queria que eu fosse, Percy disse fazendo Naruto enfrentar a palma da mão. Isso só faria Sally se sentir mal. Por favor, querida, implorou Sally, isso já é difícil. Tente entender. Você está em perigo. Porque algumas velhinhas cortam alguns fios. Essas não eram velhinhas, disse Grover, esses foram os destinos. Você sabe o que isso significa? O fato de que eles apareceram na sua frente. Eles só fazem isso quando você está prestes a... quando alguém está prestes a morrer. Bem, isso é apenas pêssego, Naruto disse esfregando os olhos, enquanto Percy e Grover começaram a repassar o que Grover quis dizer com ele e tingir. Sally olhou para Naruto.
Você está bem, Naruto? Ela perguntou em um tom preocupado. Sim, eu estou bem. Bem, quando fui dormir algumas horas atrás, a última coisa que eu esperava era estar dirigindo a toda velocidade com meu amigo que, por acaso, é sátiro, que deveria ser um mito grego. Embora com a minha sorte, não estou completamente surpreso. Coisas estranhas parecem me seguir por aí. Eu sei que é isso. O corte de Sally foi cortado quando ela fez uma curva acentuada. Quando uma figura grande apareceu de repente ao lado do carro, ela perdeu por pouco. O que é que foi isso? Percy perguntou, mas ninguém respondeu. Tudo ficou silencioso até que um clarão ofuscante iluminou a área antes que o carro subisse de repente e fizesse o carro virar e pousar no chão de cabeça para baixo. Naruto disse enquanto esfregava a cabeça. Ele bateu no topo do carro com muita força e tinha certeza de que iria encontrar um bom solavanco lá mais tarde. Isso não pode ser bom, ele murmurou enquanto ouvia Sally perguntar se todos estavam bem. Naruto olhou para o telhado e agora viu um grande buraco em chamas no telhado que tinha bordas enegrecidas ao redor e ainda emitia pequenos traços de fumaça. Acabamos de ser atingidos por um raio. Ele pensou consigo mesmo e viu todo mundo pensando a mesma coisa, exceto Grover, que parecia ter sido nocauteado pelo golpe. Ele tinha pequenas gotas de sangue saindo da boca. Naruto verificou seu pulso e suspirou alegremente que seu amigo ainda estava respirando e seu pulso ainda estava batendo. Meninos, temos que sair daqui, disse Sally antes que o som de fortes batidas pudesse ser ouvido vindo pela estrada. O grupo olhou para a rua e viu uma figura muito grande caminhando na direção deles. Parecia que algo estava cobrindo sua cabeça e tinha os braços erguidos no ar como pontas afiadas. Todo mundo fora do carro agora, Sally gritou quando ela e Naruto abriram suas portas e saíram correndo. Sally deu a volta para ajudar Percy, enquanto Naruto tirava Grover e o bombeiro o carregava. Meninos, vocês veem aquela árvore gigante no topo da colina, disse ela, apontando para um grande pinheiro que se erguia sobre todas as outras árvores. Vá direto para ele e não pare. Suba a colina e verá uma grande casa de fazenda no vale. Corra e não olhe para trás. Grite por ajuda. Não pare até chegar à porta. Mãe, você está vindo também, Percy disse enquanto agarrava o braço de sua mãe. Sally olhou para ele com tristeza. Senhora J, não vamos deixar você para trás, então nem pense em fazer algo estúpido. Naruto disse enquanto começava a caminhar em direção à colina com Grover ainda de costas. Vamos lá, Percy disse quando sua mão agarrou suas mães e elas começaram a seguir Naruto e Grover. Comida. Grover gemeu fazendo Naruto rir. É bom saber que você tem um bom amigo dos sonhos. Mas você precisa seriamente reduzir as enchiladas. O grupo de corrida diminuiu um pouco quando ouviram o rugido gigante e quando viraram a cabeça para ver o que estava acontecendo, viram o carro de Gabi sendo jogado para fora do caminho como uma boneca de pano. O homem grande continuou correndo na direção deles, causando pequenas ondas de choque pela terra e estava fazendo barulhos altos de grunhidos e bufões quando ele se aproximou. Naruto e Percy viram que o homem tinha mais de 1,80 m e tinha grandes mãos carnudas balançando ao seu lado. Sua metade superior estava toda peluda e felpuda. Sua cabeça era muito grande e volumosa e também estava coberta de pelos.
olhos e penugem havia um anel brilhante passando pelo nariz, e na cabeça havia 2 chifres muito grandes, com pontas muito afiadas nas pontas. Ou não, Sally disse antes de começar a acelerar o ritmo, temos que ir. É atrás de Percy, mas há uma chance de que você também esteja atrás de você, Naruto. Temos que ser rápidos. Mãe, essa coisa. Parece que. Não diga o nome Percy. Os nomes têm poder. Filho de paz e pai, disse Naruto, assim como na história de Teseu e o homem bem touro que ele disse, já que os nomes aparentemente tinham poder. Bem, mas como pode ser real? Aqueles eram apenas mitos, Percy disse, enquanto corria ao lado de Naruto, sua mão ainda segurando a de Sally. Percy, você já reparou que atualmente estou carregando um sátiro nas costas cuja metade inferior é a de uma cabra. Além disso, você sabe tudo sobre eu ser um shinobi. Se eles são reais, eu sou real, todo o resto deve ser. Acho que estou começando a ver porque minha mãe me fez escovar a mitologia grega. O grupo olhou para a frente e viu que o pinheiro ainda estava longe demais, pelo menos 100 metros acima. Naruto estava indo bem devido ao seu treinamento shinobi, mas Percy e Sally estavam começando a lutar, enquanto o Minotauro estava começando a alcançar o grupo enquanto cheirava o rastro de ar após seus aromas. Sua visão e audição são terríveis, disse Sally, ele está cheirando. Mas logo ele descobrirá onde estamos em breve. Na hora do touro, o homem rugiu de raiva. Sim, como agora, Naruto disse enquanto se aproximava da linha das árvores. Espere até o último segundo, depois pule para fora do caminho, diretamente para o lado. Ele não pode mudar de direção muito bem depois de carregar. Ambos concordaram, embora Percy sentisse um pouco hesitante. Olhando para trás, eles viram o touro acelerando e se aproximando cada vez mais deles. A árvore ainda estava um pouco afastada, mas Naruto estava quase lá. Naruto virou a cabeça e seus olhos se arregalaram quando o Minotauro apareceu de repente atrás de Percy. Percy, salte para fora agora, Naruto gritou. Não precisando ser avisado 2 vezes, Percy simplesmente instruiu e se abaixou e rolou para a direita. O Minotauro passou direto por ele e acabou batendo em uma árvore. Ainda correndo, Naruto finalmente chegou à árvore e colocou Grover no fundo dela antes que ele se virasse e começasse a descer a colina para ajudar Percy e Sally. Ele viu Percy subindo, mas olhou horrorizado quando viu Sally correndo na direção oposta e voltando para a estrada. Vá, Sally gritou, eu não posso ir com você. Vou mantê-lo distraído. Mãe, por favor, não, Percy gritou quando viu o que sua mãe estava tentando fazer. No entanto, o Minotauro também viu o que estava fazendo e cobrou certo por ela à medida que se aproximava. Sally tentou se desviar do caminho, mas o Minotauro aprendeu sua lição e a pegou nas mãos gigantes. No Mon/Raj, os meninos gritaram, mas já era tarde demais. Sally olhou para os meninos uma última vez antes que o Minotauro se apertasse e Sally desaparecesse sob uma luz dourada. Percy olhou horrorizado ao ver sua mãe desaparecer na frente dele e caiu de joelhos enquanto Naruto olhava com raiva. Eu poderia tê-la salvado se tivesse sido um pouco mais rápido, ele pensou antes de sair rapidamente desses pensamentos. Vamos lá, nós temos que ir. Nós não podemos deixar que o sacrifício dela esteja na veia, Naruto disse enquanto agarrava Percy pelo braço e começou a apressá-lo em direção à árvore onde Grover ainda estava deitado.
No entanto, o Minotauro voltou sua atenção para eles e começou a atacar novamente em sua direção. Essa coisa não desiste, Naruto pensou antes de fazer uma série de suspiros nas mãos. Grande avanço no estilo do vento, ele gritou ao criar uma poderosa força de vento que soprava de sua boca e batia no Minotauro, fazendo com que ele caísse de costas e batesse em uma árvore. No entanto, o Homem-Touro não ficou parado antes de voltar a atacar. Quando se aproximou, Naruto saltou para fora do caminho, mas Percy estava congelado de medo. Percy fora do caminho, Naruto gritou. No entanto, assim que o Minotauro se aproximou, Percy fez algo incrível. Ele enrijeceu as pernas e pulou no ar e usou a cabeça como trampolim e depois enrolou as pernas em volta do pescoço. Naruto, que viu a coisa toda, olhou para Percy quieto e impressionado, enquanto Percy começou a puxar a buzina direita do Minotauro. Parecia que um pouco de cabo de guerra estava acontecendo até que um estalo audível foi ouvido e Percy se viu no chão como uma buzina de Minotauro nas mãos. Maldito Percy! Naruto disse antes de ver o Minotauro olhar para Percy com raiva. Ele estava prestes a atacar Percy enquanto ele estava caído, mas Naruto apareceu de repente acima do Minotauro e deu um chute mortal na buzina do outro Minotauro, quebrando a esquerda agora também. No entanto, ele começou a balançar os braços em um frenesi louco e sua mão bateu no peito de Naruto e Naruto desafiadoramente ouviu um som de estalo. Lá vai uma costela, ele pensou. Felizmente, Naruto conseguiu pousar em segurança no chão, apesar de seu peito doer, e ele atirou sua mão direita e uma bola espiral azul começou a se formar. Quando chegou ao tamanho de uma bola de basquete, Naruto disparou para frente e o entregou ao abdômen da criatura. Rasengan! Ele gritou enquanto atingia a criatura no chão e se espalhando no chão, esmagando várias árvores antes que finalmente parasse de derrapar no chão. Bem onde estava o abdômen, havia agora um buraco gigante do tamanho de uma bola de basquete. No entanto, apesar da ferida, o Homem-Touro estava começando a se levantar. Naruto viu Percy estava perto de onde aterrissou e gritou: Percy, termina! Ele então fez uma referência esfaqueada e apontou para a mão de Percy. Percy olhou para Naruto e depois o chifre em suas mãos antes de colocar 2 e 2 juntos. Ele correu e apareceu na frente do Minotauro, que ainda estava se levantando antes de tocar a buzina no peito do Minotauro. O touro gigante rugiu de dor antes de cair no chão e desaparecer e se transformar em pó dourado. Essa foi por pouco, Percy pensou, mas correu para Naruto quando viu Naruto segurando seu peito. Naruto, você está bem? Ele disse antes de repente se sentir muito sonolento e estava lutando para manter os olhos abertos. Assim que ele chegou a Naruto, ele caiu no chão enegrecido. Naruto não estava melhor com a dor no peito antes de ele também cair no chão e se encontrar olhando para o céu noturno. Poucos minutos depois, ele ouviu passos e um som de trovão vindo detrás dele. Ele conseguia distinguir 2 figuras com corpos esbeltos. Ele imaginou que deviam ser 2 garotas com uma figura muito maior atrás deles, mas ele não conseguiu entender. Uma garota de cabelos loiros foi até Percy e começou a murmurar palavras que ele não conseguia entender enquanto a outra garota caminhava e conseguia pensar em como ela era bonita. Kiron, esse está machucado. Ele a ouviu dizer e ouviu um barulho vindo em sua direção. Ela foi a última coisa que ele viu antes de desmaiar.